Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 351. Pouco antes de chegar à porta do escritório, ouviu-se um alto bang. Parece que alguém bateu na mesa? Link fez uma pausa. Considerando que se tratava do prédio da Aliança Ninja, provavelmente não havia nada de perigoso. Decidindo não enviar suas sombras à frente para verificar, ele se aproximou da porta e estava prestes a bater quando... Bang! Hoje você tem que me dar uma explicação. Uma voz aguda e infantil perfurou seus ouvidos como uma agulha. Tia Kushina? Link reconheceu o interlocutor um instante depois, e lembrando-se daquela história com Jiraiya enganando Naruto para que ele se transformasse em uma mulher de biquíni. O fiasco que Kushina descobriu, ele silenciosamente deu um passo para trás. Ranger? A porta se abriu. Minato, de 4 anos, ficou na ponta dos pés, segurando a maçaneta por dentro. Ao ver os olhos arregalados de Link, Minato lhe lançou um sorriso de desculpas. Não havia solução. Se ele não trouxesse alguém com influência suficiente para acalmar as coisas, talvez não houvesse fim à vista. Como ele esperava, descobrir os delitos de Jiraiya com o filho foi apenas a ponta do iceberg. Naruto voltou para casa, contando alegremente tudo sobre o treinamento, participando da escrita da série Isha Isha, se esgueirando com Jiraiya para várias zonas de prostituição, clubes de acolhimento, casas de banho, espiando fontes termais, tudo isso tocava nos piores gatilhos de Kushina. Na noite anterior, Minato mal a acalmara. Hoje de manhã, ela viera direto para cá exigir uma explicação do Sandaime. Link? O olhar infantil de Kushina praticamente se arrepiou. Mesmo assim, ela se controlou o suficiente para não descarregar sua fúria nele. O bem, Sandaime dono, eu vim aqui para ver você. Lá dentro, Sarutobi Hiruzen, de 4 anos, estava empoleirado no parapeito da janela parecendo um macaco, enquanto o escritório inteiro estava em desordem. Alguns móveis estavam espalhados e cadeiras tortas, provavelmente devido a uma explosão. O rosto de Kushina ainda brilhava de raiva, mas ela forçou um sorriso educado e tentou falar gentilmente. Link, querido, temos alguns assuntos pessoais para tratar, então você poderia... Kushina. Minato a interrompeu, rangendo os dentes, fazendo o possível para ignorar o brilho predatório no olhar da esposa, e a retribuição que provavelmente o aguardava em casa. Ele prosseguiu desajeitadamente. Já que Link está aqui, talvez ele tenha negócios importantes com Sandaime dono? Significado, não vamos causar mais problemas, deixe-os fazer o que precisam. Os olhos de todos se voltaram para Link. Um segundo de vazio. Ele percebeu que Minato e Hiruzen imploravam silenciosamente por resgate. Link, após aquela breve pausa, respondeu. Sim, exatamente. Tenho um assunto para discutir com Sandaime dono. Kushina estreitou os olhos, desconfiada. Ela conseguiu identificar aquele único segundo de hesitação. Mas como Link era o benfeitor deles, ela não insistiria. Nesse caso, vamos nos retirar por enquanto. Ela abriu um sorriso radiante, seus longos cabelos ruivos brilhando ao sol. Então, em sua forma de menininha, ela caminhou em direção à porta. Em um tom inflexível, acrescentou. Minato, vamos. Um sorriso forçado apareceu no rosto de Minato, quase tão lamentável quanto o de Jiraiya ontem. Então ele a conduziu para fora da porta. Kushina se virou com um sorriso doce e voz calma. Link, querido, apareça aqui um dia desses. O Naruto adora brincar com você. Claro, tia Kushina. Link concordou. No momento em que ela se virou, seu rosto mudou de um sorriso caloroso para uma fúria negra e tempestuosa. Ela foi embora. A pressão do ar na sala pareceu voltar de perigosamente baixa ao normal. Ufa, estamos salvos. Sandaime Sarutobi pulou do parapeito da janela reclamando. Jiraiya adora me causar problemas. E Kushina, pelo amor de Deus. Sandaime dono talvez diga um pouco menos. Link sabia o quão aguçada era a sensibilidade do clã Uzumaki. As sombras no canto já estavam arrumando lugar, arrastando uma cadeira extra. Os 3 se sentaram. Ainda parecendo uma criança pequena, Sarutobi Hiruzen cruzou as pernas na cadeira, aparentemente não afetado pela confusão. Então, você realmente veio atrás de mim por alguma razão, ou isso foi só um pretexto? Bem, não, eu vim especificamente para ver você. Link não tinha pensado muito bem nessa parte, mas vendo como as coisas aconteceram, ele simplesmente seguiu em frente. Sarutobi olhou para ele e então pulou do assento. Como você pode ver, tem um monte de assuntos complicados para resolver aqui. Se não tiver mais nada, é melhor eu ir andando. Ele deu um tapinha nos arquivos bagunçados e amassados, examinando o escritório destruído. Então, com uma risada fraca. Da próxima vez que quiser me ver, venha ao terceiro mundo paralelo. Serei transferido para ajudar na reconstrução. Pensando bem, esqueça. Não venha me ver lá também. Porque o terceiro mundo paralelo era um planeta inteiro devastado pela guerra. O escopo das tarefas, simplesmente remover ou reparar a devastação causada pela disrupção de mundos da árvore divina, era enorme. Só as missões de socorro ocupariam o planeta por mais de um ano. E quem postou essas missões? Porque anteriormente, um Rashomon enorme e sobrecarregado havia sido colocado no terceiro mundo paralelo, permitindo a entrada de muitos espíritos revividos. Tarefas não faltavam para eles. Pagamento ou recompensas. Ganhar tudo lá. Pessoas haviam morrido em massa. Era ao mesmo tempo um deserto pós-apocalíptico e, ironicamente, um gigantesco tesouro à espera de ser explorado. Então, os ninjas da aliança geralmente se agrupavam. Cerca de 10 ninjas de elite aceitavam uma pequena missão e se infiltravam, procurando por objetos de valor ou conhecimento de ninjutsu. Sarutobi planejava fugir para lá, possivelmente sob o pretexto de qualquer missão aleatória.
Se tudo corresse bem, ele poderia se esconder por sabe-se lá quanto tempo. A única questão era como contar à esposa. Suspirar. De qualquer forma, não voltar para casa talvez fosse mais seguro. Kushina estava obviamente furiosa. Jiraiya era uma coisa, ela o faria voltar à razão. Mas se quisesse uma explicação, iria até a raiz. Essa raiz era aquela que permitiu que Naruto viajasse com Jiraiya. Bom, acho que vou correr. Ele suspirou novamente, virando-se para ir embora, aparentemente decidido a desaparecer em vez de enfrentar a tempestade em casa. Link o observou partir, sem palavras. Ele está tão ocupado assim, né? O Takata, que ficou em silêncio o tempo todo, soltou uma risada. Link ergueu o olhar, encontrando-de o Takata. Depois de um momento, ele sorriu ironicamente. De qualquer forma, parece que o terceiro e o quarto ainda estão bem. Eu acho que sim. Capítulo 352. Escritório do Comitê Executivo da Aliança Ninja. Quer alguma coisa? Se não, vá lá fora brincar. Sem olhar para cima, Seiju Tobirama disse. Você viu o Minato? Por que ele ainda não chegou? Koharu se virou e falou com a voz um pouco rouca. Hospital da Aliança Ninja. Abram caminho, abram caminho. Lady Tsunade, venha rápido, precisamos de você. Vários shinobi usando tiaras de Kusagakure clamaram enquanto corriam. Tsunade abriu as mãos desamparadamente. Tudo bem, tudo bem. Conversamos de novo hoje à noite depois do trabalho. Ah, você não pode beber ainda, esquece, conversamos mais tarde. Dito isso, ela seguiu os pacientes e enfermeiros até a sala de tratamento central. Escritório de Assistência Intermundial. Se você tem negócios a tratar, envie-os pela rede. Preciso ir. Ataque Kakashi lançou essa frase e desapareceu com um rápido jutsu de cintilação corporal. Casa de chá ao lado da sede da aliança. Um momento. Nara Shikaku disse algo a um shinobi de Vagakure do segundo mundo paralelo sentado à sua frente. Então se levantou e foi até a porta perguntando baixinho. Tem algo em mente? Link sentiu como se tivesse batido em uma parede a manhã toda, como se todos estivessem ocupados enquanto ele não tinha nada para fazer. Ele se sentia particularmente ocioso. Hesitante, ele disse. Só vim para te ver, sensei. Eu vejo. Shikaku não parecia nem um pouco impaciente. Em vez disso, ele sorriu tranquilizadoramente. Como Shikamaru está ultimamente? Ele tem trabalhado duro. Link na verdade não apareceu no escritório do Hokage por alguns dias, então ele fez uma pausa e continuou. Nos dias em que estou lá, ele sempre é muito diligente. Sinceramente era estranho. Mesmo que Shikamaru reclamasse que odiava sua vida atual e parecesse relutante, ele era extremamente meticuloso quando se tratava de tarefas reais. Se o estilo de Tsunade, quando era Hokage, podia ser avaliado em 100 pontos, mas ela só conseguia 60 e depois ficava parada. Jiraiya conseguiria no máximo 80 antes de relaxar. Shikamaru, por outro lado, sempre buscava 120 e 100, se esforçando ao máximo. Isso é bom. Nara Shikaku não ficou surpreso. Ele conhecia o filho melhor do que ninguém, uma atitude preguiçosa, mas um forte senso de responsabilidade. Quanto a mim, ele então falou sem pressa sobre sua situação atual. O trabalho da Aliança Ninja hoje em dia não se limitava apenas à educação e ao novo sistema Shinobi. Além de cultivar novos ninjas, ela praticamente se separou completamente dos civis. Isso foi proposital. Com o poder da aliança, se eles não cortassem os laços com a população em geral, na prática, estariam unificando os civis do mundo inteiro sob si. Isso criaria uma série de problemas, leis, administração, segurança com os quais os ninjas que foram criados para lutar e matar, simplesmente não tinham capacidade de lidar. Mesmo ignorando os níveis de inteligência, eles simplesmente não tinham a experiência política e administrativa necessária. Eles não conseguiram nem evitar que a política interna da aldeia se transformasse em conflito. Governar uma nação inteira, ou mesmo o planeta inteiro, estaria muito além de suas capacidades. Por isso a aliança estava se concentrando internamente no lado ninja. Originalmente a aliança era uma espécie de estrutura simplificada no segundo mundo. No momento em que demonstravam seu poder, algumas aldeias rebeldes se encolhiam. Para mantê-las na linha, uma combinação de incentivo, o sistema de pontos de contribuição e punição. A essa altura, ninguém mais recorria à matança sem sentido. Se o comitê executivo realmente agisse, não seria apenas pela morte, mas pela eliminação do sistema. Foi por isso que, a princípio, com apenas uma estrutura simplificada, a aliança funcionou sem problemas. Mais da metade do shinobi da Konoha principal eram suficientes para compor o quadro de funcionários. Afinal, o motivo central era impedir guerras, não governar todos de uma vez à força. Demonstrar seu poder uma vez era suficiente. Com o novo sistema de pontos como atrativo, eles acreditavam que, com o tempo, os conflitos diminuiriam e os interesses mútuos os uniriam. Mesmo que futuras disputas surgissem, pelo menos isso não destruiria todo o sistema. O surgimento do mundo epílogo, aquele onde Naruto é Hokage, provou que, com indivíduos suficientemente fortes em posições de liderança, o mundo poderia permanecer em paz por muito tempo. Inimigos outrora mortais como as 5 grandes nações Shinobi também poderiam se unir. Portanto, se no futuro a aliança se desintegrasse em uma guerra desigual entre si, isso seria um problema para as gerações futuras, não para agora. Mas com a adição do mundo epílogo, a agenda de Tobirama acelerou. Como os líderes de Konoha do epílogo, poderosos por mérito próprio, inevitavelmente se juntariam ao comitê executivo da aliança. A aliança teve que se abrir mais completamente para outras vilas e organizações. Assim, a estrutura organizacional, antes plana, teve que começar a dividir responsabilidades e departamentos. É por isso que os comitês estavam tão ocupados ultimamente, alguma forma de estrutura formal era essencial quando eles permitissem a entrada da liderança de outros mundos.
Assim, Shikaku e seus colegas foram inundados em negociações e arranjos. Com tudo explicado, Shikaku concluiu. Então, veja bem, seu momento de visitar o segundo mundo não é tão conveniente agora. Então o mestre percebeu que eu estava andando por aí a manhã toda e não cheguei a lugar nenhum, hein? Link coçou a nuca. Então vou deixar você com seu trabalho. Nara Shikaku assentiu graciosamente em agradecimento e voltou-se para continuar a discussão. Saindo do prédio, Link caminhou pela rua suspirando. Ah, se eu soubesse, não teria vindo. Ao seu lado, o Takata não disse nada. Eu poderia muito bem ir treinar. Os sujeitos experimentais especiais 01 e 02 foram deixados com o corpo médico para observação, mas de alguma forma não estou confortável. Link murmurou, desabafando. O café amigo ainda está aberto? Ele parou, avistando a placa de aberto de uma loja. Aproximou-se para dar uma olhada. Bem-vindo, ó, Link dono. Lá dentro, o atendente de avental se virou. Era o Shira Shizui, uma criança de 3 anos com uma aparência muito carinhosa, mas com aquele nariz de bolinho, parecia estranho na vida real. Link presumiu que poderia ver Fugaku-san ou Mikoto-san. Ao ver que era Shizui, perdeu a vontade de conversar. Depois de algumas palavras casuais, saiu com um saco de doces. Conferiu as horas, ainda não era meio-dia, horário em que ele normalmente almoçaria. Para onde vamos agora? Ele perguntou, um tanto perdido. Como raramente saía incógnito, parecia errado simplesmente voltar. Ele também queria jantar com Tsunade naquela noite. O Takata não ajudou em nada, como sempre. Depois de pensar um pouco, Link bateu a mão na palma da mão. Certo. Vamos ver Orochimaru e os outros. Ele se sentiria mal incomodando qualquer outra pessoa, mas assediar o Orochimaru? Aquele cara mereceu. Capítulo 353. Várias horas depois, no segundo mundo, na base da Aliança Shinobi no distrito da Ponte Kanabi, uma instalação experimental. Quando você vai realmente embora? 3 Orochimaru quase idênticos falaram no mesmo tom. Eles ficaram realmente irritados com o visitante. Quando Link chegou, a segunda e a quarta versões de Orochimaru acharam a experiência um pouco estranha, mas a do mundo principal teve um mau pressentimento. De fato, quando ele chegou durante os experimentos, esse pirralho não parava de tagarelar, perguntando isso e aquilo. Quando discutiam dados experimentais, esse pirralho fazia comentários aleatórios e excêntricos ou piadas obscuras e incompreensíveis. Quando resumiam os resultados, o pirralho brincava despreocupadamente com os sujeitos do teste. Eles aguentaram isso por várias horas e finalmente se cansaram. Claro, eles se sentiram desconfortáveis em mandá-lo embora por uma razão muito simples. Eles não conseguiam vencê-lo. Nem os 3 juntos conseguiriam. As regras da aliança eram capazes de restringir 99% dos Shinobi nos 4 mundos conectados, e os que restavam estavam cientes das próprias regras. A única exceção era o pirralho baixinho, mesquinho e extremamente curioso à sua frente, alguém com punhos e histórico à altura. É só isso que é preciso para me fazer ser indesejado? Link sentou-se em cima de uma mesa de computador, com 2 pernas curtas balançando no ar, falando em tom casual. Vocês 3 são muito mesquinhos. Raiva. Os 3 Orochimaru nutriam a mesma fúria. No passado, eles próprios dominavam cobaias mais fracas como bem entendiam, então agora sentiam o gosto de estar à mercê de outra pessoa. O Orochimaru do mundo principal forçou um sorriso e disse: O que você quer para ir embora? Link retirou o sorriso travesso do rosto e respondeu levianamente. Breve. Antes que pudessem reagir à sombra dos 8 portões, à espreita enquanto Link fingia estar brincando, levantou-se e atacou para capturar os 3. O mais rápido a responder foi Orochimaru, o mundo principal, que imediatamente entrou no modo sábio. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma mão com a marca do desbloqueio dos 5 elementos foi pressionada contra ele. Foda-se. Devido à enorme energia natural liberada pelo desbloqueio dos 5 elementos, num piscar de olhos ele não apenas perdeu o modo sábio, mas também começou a ter seu chakra purgado à força, partículas coloridas se espalhando por seu corpo. Baque. Ele foi imobilizado no chão por uma sombra dos 8 portões, e o Takata fixou nele um pergaminho de selamento preparado, o uivo final do leão. Os outros 2 que haviam completado seus transplantes de células do corpo original, ficaram uma fração de segundo atrás. Pop, pop, pop. Link, tendo cancelado sua técnica do clone das sombras, liberou uma onda de jutsu do sábio das palmas, atingindo-os tanto na esquerda quanto na direita. Ao ver a técnica de selamento segurando Orochimaru, o grande mestre, os outros 2 perceberam o verdadeiro propósito da criança, acertar contas. Mas o que eles poderiam fazer? Um deles, Orochimaru, o quarto mundo, havia modificado extensivamente seu corpo ao vir do futuro. Diante de um inimigo formidável, ele usou seu trunfo, a técnica Yamata, para arriscar. No entanto, num piscar de olhos, as sombras se amontoaram sobre ele, e o Takata usou outro pergaminho para selar. Isso pôs fim a tudo. O Orochimaru do segundo mundo, que estivera em guerra na terceira grande guerra ninja apenas meio ano antes, tinha menos sangue nas mãos. Sua força era inferior à dos outros 2, mesmo após o transplante de células corporais originais, especialmente com o chakra sábio do inimigo para suprimi-lo, e vendo as outras 2 versões cederem instantaneamente, ele perdeu a coragem de resistir. Não tem nada a ver com você, apenas fique de lado. Link dispensou com um gesto, sem sequer pegar um terceiro pergaminho do uivo final do leão. Em seguida, caminhou lentamente até a frente do mundo principal, Orochimaru, e disse: Olá. Ele exibia um sorriso desprovido de calor. Não importa quanto tempo tenha passado ou quão forte ele tenha ficado, ele ainda se lembrava do dia, ele praticamente arriscou sua vida, e o sensei Narashio quase morreu, lutando contra Orochimaru pela primeira vez. Ainda podemos ser úteis. Orochimaru do quarto mundo, com metade de sua enorme forma de cobra destruída pelas sombras dos 8 portões, sibilou roucamente.
O computador biológico está prestes a ter sucesso, e uma vez conectado à rede. Rachadura. Uma das sombras dos 8 portões lhe deu uma cotovelada. As presas da serpente gigante cravaram-se em sua boca e o sangue jorrou. Não adianta ficar tagarelando. Orochimaru, o mestre do mundo, estava mais calmo e aceitou seu destino rapidamente. Ele ergueu o olhar por baixo da técnica de selamento. Imaginei que esse dia chegaria, mas não tão cedo. Já que pelo menos contribuí para a aliança, por que não me fazer transmigrar, renascer, para outro mundo? Embora parecesse cooperar com Senju Tobirama, ele estava sendo monitorado o tempo todo. Sair da instalação acionária uma ficha criminal. Ele tinha certeza de que Link, aquele pirralho mesquinho, não o deixaria escapar. Seu plano original era roubar o pergaminho da viagem pelo mundo ou escapar, mas após o incidente com Kaguya, Tobirama ficou extremamente vigilante. Não houve chance. Depois de ver o que aconteceu com os dois Madara, ele sabia que o melhor resultado seria ser mandado embora? Por isso ele fez o melhor que pôde para mostrar lealdade à aliança e esperou o dia em que Link chegaria. Sem problemas, disse Link, estalando os dedos. O Takata entregou o pergaminho do Edo Tensei preparado. Num piscar de olhos, o corpo do Orochimaru original foi envolvido por padrões de maldições escuras. A expressão de Link se acalmou, seu tom inexpressivo. Até a próxima. Não, espero que nunca mais nos encontremos. Orochimaru, o grande mestre, forçou um sorriso aliviado. Seu espírito sentiu como se um grande fardo tivesse sido tirado de si. Enquanto a alma se desprendeu de seu corpo, ele murmurou uma série de códigos. O biocomputador está pronto, selado no meu computador pessoal. Está em um arquivo criptografado na área de trabalho. Ele não tinha intenção de encontrar Link em outro mundo. Ele poderia simplesmente morrer novamente. Ou pior, ele nem teria outra chance de transmigração. Com o jutsu em vigor, a alma de Orochimaru desapareceu. Seu corpo inerte ainda respirava, mas estava efetivamente em coma. Se não fosse colocado em um aparelho médico, com o tempo pereceria. Eu também posso. Não, você não pode. Link casualmente fez um sinal para uma sombra matar Orochimaru do quarto mundo ali mesmo. Ele não tinha interesse em dar uma chance àquele ali. Era inútil, cheio de astúcia vil. Após o corte de cabeça, o ID da rede foi colocado na lista negra para que ele permanecesse para sempre na Terra Pura. Orochimaru do segundo mundo, assistindo a toda a cena com suor escorrendo pela testa, ficou preocupado que o garoto pudesse matá-lo por capricho também. Fique tranquilo, não se trata de você. Link olhou para ele. Depois que as sombras e o Takata terminaram de limpar a cena, Link foi embora. Capítulo 354. Tudo bem, isso resolve outra questão. Afastando-se da base experimental, Link alegremente se livrou das mãos. Em seguida foi até o escritório do comitê executivo, onde deixou os dois cadáveres de Orochimaru e o computador que supostamente continha os dados do biocomputador. Senju Tobirama aceitou o pergaminho e o lembrou. Aquele Orochimaru do segundo mundo foi originalmente emprestado por aquela vila. Eu sei, eu não toquei nele, respondeu Link, totalmente consciente. Há algum tempo, ele perguntara se poderia matar Orochimaru. Por vários motivos, a situação se arrastou até agora, principalmente porque o pirralho Senju desonesto à sua frente relutara em se livrar de uma ferramenta tão árdua. Agora que Link chegará ali, vendo que Tobirama não dissera explicitamente não matem Orochimaru, Link naturalmente não perdeu tempo em agir primeiro e reportar depois. Na mente de Link, se alguém o ofendeu, essa pessoa deve morrer. Refletindo sobre isso, ele poderia até ser mesquinho, mas logo deixou esse pensamento de lado. Não adiantava pensar demais em alguém que nunca mais apareceria. Você já está indo embora? Tobirama perguntou casualmente. Sim, terminei. Link respondeu com um sorriso e depois foi embora. Dentro do escritório do comitê executivo, Senju Tobirama balançou a cabeça. Ele havia adivinhado a motivação de Orochimaru, então explorou-o completamente. No final, cada um conseguiu o que precisava. Afinal, depois de ofender Link, a possibilidade de um resultado decente era pequena, a menos que você se saísse bem o suficiente e se curvasse o suficiente. Pensando dessa forma, Orochimaru não se saiu tão mal. Mesmo assim, da perspectiva de Tobirama, todos esses indivíduos desonestos com grandes talentos, uma vez que saíam da linha, acabavam sendo transmigrados à força ou selados. Era de fato uma nova era moldada pelos fortes. Você parece bem alegre hoje, não é? Nara Shiozui disse enquanto fechava um documento após carimbá-lo. Devido ao forte intelecto do clã Nara, quase todos eles seguiram Nara Shikaku até o segundo mundo em busca de trabalho, tornando-os o principal clã de apoio na aliança Shinobi atualmente. Não é nada, disse Link, olhando ao redor com um ar despreocupado. Então assentiu. Amanhã, quando Binvei e Shia voltarem, vamos todos comer um churrasco? Aqueles dois outrora suas ferramentas pessoais, tinham corpos bastante robustos, presumivelmente de nível especial de Jounin. Por lhes faltar ampla experiência, mesmo depois de tanto tempo continuaram sendo Chunins comuns. Mas não foram forçados a voltar para a academia, graças à preparação para os novos testes ninja baseados em padrões. Pelo menos não ficaram para trás. Shiozui não tinha o hábito de bisbilhotar mais. Ele sorriu e respondeu. Claro, amanhã à noite então. Faz tempo que não volto. Tudo bem, está resolvido, disse Link alegremente. Depois de sair do escritório, Link olhou para o céu. O pôr do sol se aproximava. Guiando Takata, eles caminharam até o distrito comercial. Onde antes havia fileiras de casas simples de madeira, a reforma havia criado um visual próspero. Com a presença da Aliança Shinobi, ninjas de todo o segundo mundo se reuniram no posto avançado da Ponte Kanabi, e muitos comerciantes comuns seguiram o exemplo. De fato, este lugar parecia mudar a cada dia.
Placas e faixas se espalhavam por toda parte, até mesmo um dirigível com GG pairava no céu. Tecnologia do mundo futuro. As interações entre os diferentes mundos ao longo do tempo deram frutos maravilhosos. Então, o mundo finalmente está em paz? Link murmurou, sem saber se perguntava a si mesmo ou ao amigo ao lado. Afirmou Takata suavemente, com um toque de emoção no olhar. Tudo graças a você. Nascido em meio à era da névoa de sangue, o Takata jamais ousou sonhar em testemunhar pessoalmente a paz. Mesmo que durasse apenas algumas décadas, era algo precioso. Nunca imaginei. Link deu um tapinha na bochecha, erguendo os cantos da boca. E isso me tornaria o homem que pôs fim ao caos da guerra? Ou melhor, um menino. O Takata conteve o riso, mas parecia bastante sério. Sim, de fato. Sem dúvida você é o homem que pôs fim às guerras. Link deu um sorriso satisfeito. Vamos ver a Tsunade. Se Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke, aos 17 anos, superaram incontáveis provações e se elevaram com poder para subjugar o reino. Link já os havia superado com apenas 12 anos, e de uma forma muito mais completa. O que só provava que, bem, sua trapaça era maior. Mas trapacear faz parte da habilidade pessoal de cada um, certo? O chamado sistema Deep Blue ou sistema de adição de pontos também contava como talento pessoal. Assim, ele guiou o Takata de volta ao hospital. Lá dentro, Tsunade terminava de preencher os documentos com uma garrafa de saquê na mão. Ela tomou um pequeno gole e ao vê-los, disse, vamos sair para comer, Espera, Tsunade, você está bebendo no trabalho de novo? Disse Link, sem conseguir se conter. Estou de folga, de folga. Tsunade dispensou a ideia com um gesto. Alguém vai me substituir. Tomando outro gole, ela continuou. Conheço um lugar com yakitori ótimo. Eles têm um especial para pais e filhos. As bebidas deles são boas. Link sentiu a veia da testa se contrair. Ele se conteve e meio brincando, brincou. Certamente o trabalho está feito, certo? Capítulo 355. Izakaya. Engula, Tsunade tomou um grande gole e sem pressa pegou um espeto de yakitori. Enquanto comia, disse, eu dei uma olhada nos resultados do seu exame físico da semana passada. Suas células não são mais as mesmas de um ser humano normal, seja em densidade, peso ou capacidade de armazenar energia. Tudo está muito além do humano. Esse seu jutsu, ao mesmo tempo em que remove doenças, também retém parcialmente os benefícios de você devorar à força o chakra da besta com cauda. Estender a sua expectativa de vida não é o grande problema. O principal é que o seu período de crescimento se prolonga indefinidamente. Você não gostaria de continuar criança por décadas, ou mesmo 100 anos, gostaria? Entendido, respondeu Link um tanto fora do comum. Ele não estava ficando chateado, apenas aceitou naturalmente. Vou reduzir o uso da técnica de extração de doenças delicadas. Ao ouvir o nome de Tsunade, ela suspirou interiormente. Ela realmente não queria admitir que aquele ninjutsu bizarro dele compartilhava o mesmo rótulo que ela conhecia. Parecia muito estranho. Link experimentou um pedaço do yakitori. Um clássico sabor grelhado com sal, estava delicioso. Ele disse casualmente. Mandei Orochimaru embora. Entendo, disse Tsunade, um pouco melancólica. Afinal, aqueles 3 Sannin compartilhavam muitas memórias. Sim, muitas lembranças e momentos de quase morte, agora não havia mais chance de se encontrarem, o que trouxe um toque de tristeza. Mas afinal, ela já havia se acostumado há muito tempo com a separação como Kunoichi, então ela rapidamente deixou seus sentimentos de lado e disse, certo então, quando você planeja experimentar o modo sábio? Honestamente, com a condição do seu corpo, estou meio preocupado que se você continuar ficando mais forte, você acabará digerindo diretamente as células do corpo original. Ela suspirou e ergueu a xícara. Anteriormente, eles nunca haviam promovido experimentos em larga escala com o modo sábio, principalmente por causa do exemplo de advertência da própria Tsunade. Em seu confronto anterior com Orochimaru, apenas um toque dele a deixará quase indefesa. Com a partida dele, aquela grande preocupação com a segurança havia desaparecido. Não importa quão grande fosse o aumento do modo sábio, se confrontar Orochimaru significasse perder em um instante, não havia sentido. Veremos, disse Link sem pressa de perseguir qualquer modo sábio ou algo parecido. Ele planejava parar de usar a técnica de extração de doenças delicadas por um tempo, ver como seu corpo se desenvolveria e só então considerar como aumentar ainda mais sua força. De qualquer forma, com o mundo em paz agora, ele poderia se dar ao luxo de adotar uma abordagem lenta. O modo sábio, o selo dos 5 elementos e a linhagem do corpo original ainda não haviam sido completamente compreendidos. Pular imprudentemente em algo que pode ser perigoso? Não é uma boa ideia. Tsunade bufou suavemente e tomou outro pequeno gole, então continuou. E aquele experimento animal com célula do corpo original rebaixada, que você mencionou? Algo deu errado. Ela começou a explicar a situação em detalhes. Uma vez que células rebaixadas e enfraquecidas do corpo original foram implantadas em animais como coelhos, as modificações celulares criaram isolamento reprodutivo. Em outras palavras, essas criaturas recém-criadas só podiam acasalar entre si ou precisavam de métodos artificiais. Eram muito poucas em número e não podiam proliferar naturalmente. O mais estranho é que ao longo de várias gerações, os animais portadores dessas células rebaixadas começaram a agregar ou intensificar as características do corpo original, tornando-se ainda mais fortes. Porém, o efeito colateral era que quando ficavam emocionalmente agitados, sofriam mutações. Entre eles, um espécime de coelho, de alguma forma, tornou-se humanoide durante um conflito. Link ficou atordoado. Espera aí, você disse que ele virou humanoide? O que você acha que era o corpo original?
Tsunade retrucou com uma pergunta. Não é bem, agora entendi. Link percebeu a lógica. As chamadas células do corpo original pertenciam a um corpo humano que Orochimaru descartou. O que significa que eram fundamentalmente células humanas sendo implantadas em coelhos. Um peludo? Homem-fera? Ele sentiu arrepios ao pensar nisso. Na Terra, as pessoas costumavam brincar sobre ordenar que seus gatos se transformassem em humanos, mas se um pequeno animal realmente se tornasse humanoide, Link achava isso difícil de aceitar. Basicamente, confirmou Tsunade. Se continuarmos cultivando-os, eles podem acabar produzindo um grupo de pessoas naturalmente aptas a usar a energia da natureza, vamos chamá-los de pessoas, ou algum tipo de nova espécie. E desde então, o corpo que Orochimaru usou era originalmente feminino, então a adaptação do corpo original é mais adequada para mulheres. É muito mais fácil para elas sofrerem mutação. Tsunade inesperadamente deu um sorriso irônico e disse: Você não acreditaria como essas feras mutantes ficaram tão fortes, além de sua inteligência ter aumentado visivelmente. Por causa da influência da energia da natureza, elas são bastante ferozes. A maioria dos machos normais não consegue treiná-las. Acho que isso significa que aqueles são, bem, um homem-fera? Ou um homem-fera? A mente de Link vacilou. Ele levou um momento para se acalmar. Então, o que está acontecendo com o experimento? Foi fechado, respondeu Tsunade com naturalidade. O que mais podemos fazer? Não podemos produzir em massa um lote de feras que são basicamente quase humanas. Agora podemos? Pense nas questões éticas. Toda a equipe experimental foi dissolvida. Eles divulgaram um relatório sobre como lidar com aquele grupo de coelhos. Vão esperar que os superiores tomem a decisão final. Link ficou em silêncio. Pelo que sabia, eles não o haviam implantado apenas em coelhos. Também haviam feito testes em muitos outros animais, capturando-os dentro da Floresta da Morte, reproduzindo-os e monitorando-os. Mesmo que nenhum tivesse escapado, eram simplesmente muitos. Portanto, mesmo que encerrassem os experimentos, a população de animais que já havia sido cultivada continuaria produzindo mais mutações. Eles já tinham formas humanoides. Além disso, a inteligência estava aumentando. O problema ético era realmente sério. E se a única solução fosse exterminá-los todos? Não se preocupe muito com isso, disse Tsunade dando de ombros. Mesmo que eles evoluam a ponto de substituir os humanos, isso levará séculos. E se eles não conseguem usar chakra ou ninjutsu naturalmente, são basicamente invocações especiais. Quanto a eles serem muito parecidos com humanos, deixaremos esse problema para as gerações futuras. Com isso, ela girou levemente sua bebida. Link expirou, sentindo curiosidade e uma espécie de alarme complexo ao pensar em homens-fera derivados de seus experimentos com o selo dos 5 elementos. Ele definitivamente queria ver com os próprios olhos, mas não hoje, já era tarde. Amanhã, ele entraria com um pedido para participar do experimento e veria como estava indo em detalhes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 356. Poucos dias depois, no mundo principal, na Floresta da Morte da vila de Konoha. Uf. Um coelho humanoide de pelo rosa estava em pé, arreganhado, com os dentes à mostra e emitindo um som semelhante a um rosnado. Ao abrir a mandíbula, fileiras de dentes afiados foram reveladas, nada parecidos com os de um coelho comum. 2 orelhas compridas caíam sobre suas costas. Graças a Deus, pelo menos não parece nenhum desenho peludo estranho, apenas um coelho grande. De pé em um galho de árvore, Link sentiu uma ponta de alívio. Mesmo que acabassem matando aquela criatura, não parecia haver razão ética para hesitar. Dado que não se parecia em nada com um coelho comum, mas com uma fera selvagem, ninguém o associaria a uma pessoa. No momento em que Link pensava, bum, o coelho rosa abriu a boca, lançando uma enorme bola de fogo. A bola de fogo voou pelo ar e atingiu o tronco de uma árvore, explodindo instantaneamente em chamas. Brasas fragmentadas queimaram a metade superior da árvore até reduzi-la a cinzas. Logo após cuspir a bola de fogo, ele caiu de 4 e fugiu sem hesitar. Aproveitando a fumaça e as inúmeras brasas, sua velocidade era assustadoramente rápida, desaparecendo de vista num piscar de olhos. Tão perspicaz e inteligente, hein? Link pulou silenciosamente para outro galho em perseguição. Clones das sombras seguiam o coelho rosa por trás, impossibilitando sua fuga de verdade. No entanto, o coelho parecia capaz de sentir a presença das sombras, disparando para a esquerda e para a direita, recusando-se a parar. De repente ele mergulhou em uma toca de coelho subterrânea. Embora tenha se tornado o predador de topo desta floresta da morte, ele ainda é extremamente cauteloso. Essa inteligência é definitivamente alta. Em um instante, o clone de Link reapareceu com informações. O coelho continuava a fugir para o subsolo. Sem pressa, Link o seguiu. Afinal, suas sombras também podiam cavar, garantindo que o coelho não tivesse chance real de escapar. Pouco depois, o coelho rosa saltou novamente em um novo local. Uf. 2 enormes ursos marrons, ambos de pé, com mais de 2 metros de altura, rugiram para as sombras que se aproximavam. Eles conseguem sentir as sombras nesta floresta cheia de sombras? Link ficou bastante intrigado com os sentidos aguçados deles. Normalmente, apenas feras ninjas especializadas ou invocações seriam capazes de detectar presenças sutis, mas essas feras mutantes também estavam fazendo isso. O casal de ursos pardos encarou o poderoso humano, evidentemente se sentindo ameaçado. Eles se abaixaram, protegendo um pequeno filhote atrás deles. Mesmo que seus instintos lhes dissessem para correr, eles permaneceram para proteger os filhotes, aparentemente. Sua inteligência e instintos maternais haviam crescido significativamente graças à infusão de células do corpo original. Bum! Crash! Uma protuberância surgiu abruptamente no chão e depois se abriu. A grande árvore acima se inclinou e desabou, quebrando galhos e revelando raízes grossas e retorcidas. De dentro da terra revirada, 2 sombras emergiram, segurando o coelho rosa inconsciente.
Elas pularam para o topo de uma árvore próxima. Uma inteligência tão alta, e mesmo assim foi pega. No momento em que o coelho rosa tentou se esconder atrás dos dois ursos, as sombras aproveitaram a abertura, subjugando-o e derrubando-o. Link lançou um último olhar para os dois enormes ursos marrons que ficaram para trás, então desapareceu daquele local com o coelho subjugado. No segundo mundo paralelo, dentro do edifício da Aliança Shinobi, no escritório do Comitê Executivo. Como você planeja lidar com essas criaturas experimentais mutantes? Link perguntou distraidamente, brincando com um enfeite na mesa. Você deve estar muito entediado ultimamente, respondeu Tobirama, deixando de lado sua papelada. Li suas mensagens sobre capturar aquele coelho rosa. Link suspirou. Ontem, depois de trazer o coelho rosa de volta, Shizune o repreendeu por mexer com cobaias em um recinto restrito. Embora a inteligência do coelho fosse alarmante, ele aparentemente havia se escondido dos monitores. Link o capturou à força. Se você olhar da perspectiva do coelho, ele é basicamente o protagonista de uma história, despertado da ignorância, lutando para sobreviver sob o terror vigilante de macacos eretos. Mesmo assim, o coelho ficou inconsciente e foi enviado a um laboratório para exames completos, que revelaram ser mais inteligente do que o previsto. Por isso, recebeu uma classificação oficial nos experimentos com células do corpo original. Eu dei uma olhada no seu arquivo, Cronologia de Naruto, enviado anteriormente, disse Tobirama, fechando uma pasta. Ele estava pronto para uma conversa de verdade com o garoto inquieto à sua frente. Eu nunca tinha percebido até agora. No momento em que você não tem um grande objetivo, você fica tão ocioso. De fato, respondeu Link. Desde que decidirá parar de usar a técnica de extração de doenças delicadas e percebera que o mundo estava efetivamente em paz, ele realmente relaxara, agindo despreocupadamente. Você não iria para todos aqueles mundos paralelos como o nosso, lidando com as ameaças de Kaguya, etc? Perguntou Tobirama. Sem pressa, disse Link, virando o enfeite de mesa. Trabalhei tanto pela paz, deixe-me descansar um pouco. Ele havia visitado muitos mundos paralelos. Restaram apenas mundos anteriores a Shippuden, nada próximos da Quarta Guerra. Isso lhe deu bastante tempo para explorar. Sobre aquele coelho rosa e os outros mutantes. Como você planeja lidar com eles? Link voltou ao assunto em questão. Vamos lá. Tobirama olhou para o relógio. Me dê uma hora e conversaremos direito. Ele precisava de tempo para deixar de lado suas tarefas. Capítulo 357. Link, ele era importante? Sim, com certeza. A própria existência da Aliança Shinobi dependia dele. Pode-se dizer que as esperanças de paz de todos vinham daquele seu espantoso ninjutsu mutante. Porém, de outra perspectiva, ele também não era tão importante para a aliança atual, porque Tobirama, no âmbito da Aliança Shinobi, deliberadamente não deixou nenhuma posição específica para Link. Sim, deliberadamente. O crescimento da aliança até se tornar um gigante era inevitável, e o próprio Tobirama não tinha uma expectativa clara do que ela poderia se tornar. Só as dezenas de mundos paralelos documentados representavam uma força inimaginavelmente vasta. Mais pessoas, mais facções, mais ameaças desconhecidas. Assim é o mundo. Claro, parece que existem dezenas de mundos paralelos. Mas se não fosse por vários acidentes, talvez o plano de desenvolvimento da aliança tivesse permanecido confinado ao mundo principal e ao segundo mundo, da aliança para o planeta inteiro, e então lentamente se aventurando além do planeta e no espaço. Qual é o tamanho de um único mundo? Estamos falando dos mares estrelados. No plano de 3 etapas original de Tobirama, nunca houve qualquer menção a ligações complicadas entre mundos paralelos e coisas do tipo. Primeiro passo, usar o segundo mundo paralelo como região piloto, testando a operação da aliança. 2. Segundo passo, implementar a estrutura amadurecida no mundo principal. 3. Terceiro passo, rumo às estrelas. Dimensões paralelas. Havia muitas incógnitas, e não era possível progredir passo a passo. Você poderia entrar em um conflito feroz, e a expansão cega tornaria a aliança incontrolável. Mas, devido ao renascimento de Kaguya e a todos os tipos de incidentes, esse primeiro passo encontrou um desvio. Eles não tiveram escolha a não ser aceitar um terceiro mundo paralelo que precisava ser resgatado e também incorporar o mundo do prólogo final. A aliança inchou. Eles tiveram que agir dessa forma. Havia muitos motivos. Link indo ao mundo do capítulo final em busca de ajuda, a morte de Hashirama do segundo mundo, a bondade de Hashirama do primeiro mundo, e assim por diante. Como resultado, o plano de Tobirama foi forçado a sair dos trilhos. É por isso que por muito tempo ele deliberadamente minimizou a presença de Link, esperando pacientemente que um novo plano, essencialmente 2 passos, se cristalizasse. Vamos declarar guerra. Tobirama tinha uma expressão calma e disse claramente. Com a sua força, mais Uchiha Sasuke e o Takata, conquistar o mundo principal não deveria ser um problema, certo? Link ficou atordoado. Apontou para si mesmo. Eu? Tobirama bateu na mesa. Sim, você. Considerando suas habilidades além de Sasuke e o Takata, não vejo problema em subjugar o mundo principal. Não finja que não sabe. A fachada relaxada de Link desmoronou. Ele encarou. Espera aí, como você sabia disso? Ele parecia bastante envergonhado. Tobirama revirou os olhos levemente. Quando você disse ascender ao trono celestial, ou qualquer outra bobagem, não percebeu que o Zetsu Negro poderia estar bisbilhotando. O rosto de Link escureceu instantaneamente. Todas aquelas ambições secretas anteriores de querer governar o mundo ou ascender a algum trono elevado. Acontece que Zetsu Negro tinha ouvido tudo, e provavelmente metade dos altos escalões da aliança já sabia. Quem mais? Pensou Link. E quantos mais? Relaxe, disse Tobirama. Só eu, meu irmão, Orochimaru, Naruto, Sasuke. Ele prolongou a frase deliberadamente.
Certo, chega. Link estava exasperado. Tudo bem, eu cuido do mundo principal. E quando você unificar o mundo ninja, o que acontece? Perguntou Link. Você não acha que eu vou governá-lo, acha? Tobirama balançou a cabeça. Quando chegar a hora, eu o estarei ajudando. Ah, Link percebeu o que Tobirama queria dizer. Ele assentiu. Então, levantando-se transbordando energia, declarou. Tudo bem então. Eu pessoalmente lutarei. A quarta grande guerra ninja. Aparentemente ele parou de usar essa técnica e ainda não cresceu o suspiro. Tobirama pensou, exalando calmamente. Enquanto isso, no quarto mundo, no cemitério da montanha. Peguei você agora, disse Sasuke do mundo principal, com os braços pendurados casualmente ao lado do corpo e um leve ar de tranquilidade em sua voz. Você acha que sem um homem segurando o Rinnegan consegue me derrotar? O óbito de máscara laranja bufou, mas por dentro se sentiu inquieto. Ele havia reconhecido que o Sasuke de outro mundo possuía uma destreza visual e chakra aterrorizantes. Setsu chegou a dizer que parecia não muito mais fraco que Madara. Então ele realmente não podia se dar ao luxo de subestimá-lo. Renda-se. Eu não quero te matar, disse Sasuke calmamente. Os olhos de óbito máscara laranja se estreitaram sob a máscara. Ele se sentiu levemente insultado por ser tratado com tanta leviandade, mas se preparou. De repente, Baki, uma figura apareceu, vestida com uma armadura familiar, poeira rodopiando com as marcas do Edo Tensei e empunhando um par de Rinnegan que, ironicamente, não lhe oferecia muito poder. Uchiha Madara chegou, magnificamente. Com 100.000 Zetsu brancos, Edo Tensei, e Akushi Kabuto do modo sábio, talvez em um confronto frontal. Até mesmo um Sasuke com apenas Rinnegan pudesse estar em perigo. Ponderou óbito. Não querendo permanecer, ele começou a desaparecer, apenas para sua visão ficar escura uma fração de segundo depois. Estouro. Seu corpo tremeluziu, desaparecendo como um fantasma. Sob a máscara, sua expressão ficou tensa. Ele alertou Madara. Cuidado. A técnica Mangekyou daquele cara sela os poderes oculares. Não subestime. Então ele se foi, girando em sua distorção dimensional, correndo em direção ao campo de batalha principal. Madara do quarto mundo curvou os lábios em um sorriso, deixando Susanoo envolvê-lo. Bem então, pequeno Uchiha. Vamos dançar? Capítulo 358. No dia seguinte, manhã. Takigakuri. Tempo limpo. O chamado Taki é a palavra japonesa para cachoeira. Takigakuri, como o nome sugere, é uma vila cercada por cachoeiras. Naturalmente, o próprio país também é cheio de cachoeiras. Além de trazer grandes quantidades de vapor de água e uma meia estação anual de períodos chuvosos, neste clima de outono. O sol e a temperatura aqui ainda são bastante agradáveis. Não havia nada de incomum no Zambu de Takigakuri hoje. Eles estavam patrulhando suas fronteiras quando, de repente, notaram uma sombra gigantesca cruzando o céu. O que é aquilo? Os Zambu não são tolos. Eles ergueram os olhos imediatamente, mal conseguindo ver uma fera colossal invocada. Essa é a besta de invocação do sexto Hokage de Konoha. Toque o alarme, Voshosh. Pop. Após lançarem o sinalizador, a Anbu não perdeu tempo e correu de volta. O mundo shinobi atual sabe muito bem que o sexto Hokage é um anãozinho louco. Ele atacou as outras 4 grandes nações durante a cúpula dos 5 Hokages sem hesitação. Então quem sabe o que ele fará desta vez? Da perspectiva deles, aquele enorme dragão da montanha voava a uma velocidade assustadora, desaparecendo de vista num piscar de olhos. Os Zambu, ansiosos mas impotentes, só podiam voltar correndo. Meia hora depois, quando chegaram aos arredores da vila, eles viram o colossal dragão da montanha esparramado preguiçosamente do lado de fora de Takigakuri. E dentro da aldeia, silêncio mortal. Com os corações acelerados, os Zambu se dividiram em 2 equipes, uma para investigar o dragão, a outra para ir até a vila. Pouco depois, o Drake da montanha voltou a voar, e os Zambu que tinham ido para a vila ouviram um relato chocante de seus camaradas. Assim que o dragão desceu, inúmeras sombras como uma maré crescente invadiram a vila. Sem esforço, subjugaram todos os shinobi presentes e declararam guerra a Takigakuri. Eles exigiram que dentro de um mês, viajassem para um lugar chamado Cemitério da Montanha, onde a quarta grande guerra ninja começaria, lançada pelo sexto Hokage de Konoha contra o mundo inteiro. Se eles não aparecessem na próxima vez que ele viesse, ele acabaria com Takigakuri. Que tipo de absurdo é esse? O sexto Hokage realmente perdeu o juízo? 7 horas depois, Komogakuri. Finalmente chegamos, disse Link, de pé no topo de seu dragão da montanha, observando os inúmeros shinobi de Kuma em alerta máximo. Ele bocejou. O gigante dragão da montanha invocado pelo chakra de Utakata pode voar rápido o suficiente para cobrir a distância da Terra do Fogo até a Terra do Relâmpago em cerca de 3 horas. Mas, no meio do caminho, Link teve uma ideia repentina. Se ele queria declarar guerra a 5 grandes nações, na verdade, as outras 4 grandes nações, por que não envolver também as aldeias menores e escondidas? Então ele simplesmente levou o tempo que quisesse, atacando-as uma por uma. Takigakuri foi a primeira parada. Não estava muito acostumado com a rotina, então demorou um pouco mais. Depois, o processo foi bem tranquilo. Anki, o Drake da montanha estacionou suavemente no desfiladeiro perto de Komogakuri. Mas como seu corpo era tão enorme, as paredes estreitas do desfiladeiro não conseguiram contê-lo. Sob sua imensa massa, o cânion desmoronou em escombros. Com o movimento casual das asas da fera, ambas as paredes do desfiladeiro se quebraram e ruíram. Estrondo. A barriga do dragão afundou, submergindo-se parcialmente na água corrente abaixo, faíscas saindo do atrito entre suas escamas duras como ferro e a parede rochosa. Para o dragão, era apenas um mergulho refrescante, com um intelecto infantil, transmitia uma sensação de felicidade ao seu mestre.
Estrondo. A transformação repentina do terreno causou mudanças no clima. Em instantes, trovões se bombaram e nuvens escuras se formaram. Um espetáculo quase apocalíptico. Some isso ao rosto selvagem do dragão, e parecia mesmo a chegada de um vilão capaz de acabar com o mundo. Suspiro, por favor, não deixe começar a chover. Se eu acabar encharcado, vai ser um saco. Link tocou a cabeça do dragão para se comunicar e então olhou para o céu nublado. Claro, Shinobi podem fazer coisas incríveis com chakra, mas não podem simplesmente repartir a chuva como naquelas histórias fantasiosas de cultivadores. Mesmo se você for tão forte quanto a Shirama ou Madara, ainda assim acabaria encharcado por uma chuva torrencial. Talvez um dia devêssemos desenvolver alguma ferramenta Shinobi com base científica que repele a chuva. Ele refletiu. E naquele momento os Shinobi de Komogakuri correram para encontrá-los. Sexto Hokage, o que você pensa que está fazendo? O quarto Raikage liderou o ataque, rugindo a plenos pulmões. Atrás dele seguiam os dois guarda-costas, olhando ao redor com cautela, pois a impetuosidade do quarto Raikage era famosa. Link esperou até que eles subissem no corpo do dragão, ficando ao alcance da audição antes de falar. O que estou fazendo? Ele sorriu levemente. Acho que estou declarando guerra. Então ele casualmente levantou 2 dedos para ajustar os óculos sem grau que havia comprado mais cedo naquela manhã. Seu desgraçado! O quarto Raikage gritou de fúria, enquanto raios cintilavam por seu corpo. Num piscar de olhos, ele avançou como um trovão. Se você quiser proteger um bando de formigas sem matá-las, você tem que controlar bem sua força. Link pensou. Ele suspirou suavemente. Muito lento. Bum, bum. O quarto Raikage voou de volta ainda mais rápido, colidindo com os 2 guarda-costas. Aqueles clones das sombras, ou melhor, sombras vivas, nem se importaram com ele. Avançaram, derrubando todos os Shinobi de Komogakuri em seu caminho, inundando a vila. Werg. O quarto Raikage, tentando se levantar para um segundo golpe, foi imobilizado novamente pelas sombras dos 8 portões. Seus 2 guarda-costas também. O que você quer? Ele exigiu, preso às costas do dragão. Link estava sentado em um luxuoso trono de rei especialmente preparado, apoiando uma bochecha no punho e a outra mão tamborilando no braço da cadeira. Em tom relaxado, ele respondeu. Não pareça tão hostil. Isso só vai te fazer parecer inseguro. Quanto ao motivo pelo qual estou aqui? Com certeza você já ouviu as notícias? Kusa tá aqui, eu não fiz nada muito extremo, nem matei seu Shinobi. Quando você quer pisar em formigas sem esmagá-las, precisa controlar a força. Isso é complicado, sabia? Preso às escamas do dragão, o guarda-costas chamado C disse. Sexto Hokage, você se esqueceu da nossa aliança. Regras, Link interrompeu suavemente com a voz cheia de diversão. São meramente algo que aqueles que não conseguem viver fora delas criam para se proteger. Voltando-se para o quarto Raikage, seu tom gentil. Quarto Raikage, se você não quer que sua vila seja destruída, venha me impedir. Dou a todos vocês um mês. Daqui a um mês, encontre-me no cemitério da montanha. Me divirta. Então as sombras arremessaram os 3 para longe. Multidões de sombras saíram de Komogakuri e se fundiram novamente sob os pés de Link. Bem acima, o quarto Raikage sentiu uma onda de impotência ao ver aquele inimigo arrogante voar para longe, empoleirado em sua fera gigante. Seu desgraçado. Capítulo 359. No dia seguinte, à tarde, perto de Sunagakure, no deserto, Link ficou no topo da cabeça do dragão da montanha, olhando para o quarto Kazekage e seu filho, que estavam parados a alguma distância, usando pó de ouro e areia sob seus pés para flutuar. Ontem a primeira grande vila oculta que ele desafiou sozinho foi Komogakuri, seguida por Kerigakuri, intercalada com várias pequenas vilas ocultas. Naquela manhã, ele partiu mais uma vez, correndo em alta velocidade contra Iwagakuri, conhecido como o osso duro mais teimoso. No entanto, não importava quão duro fosse o osso, ou quão irascível alguém pudesse ser, diante de poder absoluto, tudo era apenas uma brincadeira. Ele deixou Sunagakure por último. Você é realmente o Link que eu conheço? Gaara perguntou com uma expressão pesada. Ele não conseguia entender como aquele amigo dele, que um dia mudará sua vida e que ele e seus irmãos tanto admiravam, podia ter se tornado tão perturbado e desconhecido. Além disso, desde quando o amigo dele adotou esse penteado com franja e óculos, Link os observou calmamente. Esta manhã, antes de partir, ele havia arrumado cuidadosamente a franja, que agora balançava levemente ao vento do deserto enquanto ele vestia um manto de mangas largas. Ele falou sem pressa. Não é mais o Link que você conheceu? É uma pena. Gaara, aquele Link em que você acreditava, nunca existiu. Legal, pensou alguém. Ter um parceiro cooperativo para me ajudar a representar esta cena é incrível. Ele se esforçou para manter o rosto e o olhar desviados na medida certa para que a gravação de Utakata ficasse ainda mais nítida. Quanto ao cenário, Sunagakure naquele momento estava praticamente silenciosa, um silêncio pairando sobre tudo. Inúmeras sombras invadiram a vila em um instante, decidindo o resultado antes que pudessem lutar. As mais fracas dessas sombras possuíam destreza física comparável à de um Jounin especial. As mais fortes podiam lutar em pé de igualdade com os Kage de alto nível. Somando-se a isso, poderiam ter destruído Sunagakure em um instante, se quisessem. A expressão do quarto Kazekage tornou-se bastante complicada. Após um momento de silêncio, ele disse. Você me disse uma vez para tentar confiar em Gaara como um pai. Mas você ainda consegue fazer Gaara confiar em você agora?
Link curvou os lábios para cima. A chamada confiança é uma forma de dependência, um comportamento dos fracos. Mas não posso culpá-lo por isso. Afinal, os humanos são esse tipo de ser. Colocar fé em alguém mais forte que você, se essa pessoa não obedecer, não sobreviverá. Enquanto ele falava, o exército sombrio, como uma vasta maré, retornou de dentro de Tsunagakure, fundindo-se novamente sob os pés de Link sobre a cabeça do Drake da montanha. Gaara, o céu, na verdade, é incolor. Ele não mentiu para você, apenas seus olhos mentiram para si mesmos. O dragão da montanha levantou sua enorme cabeça, bateu suas asas uma vez, levantando seu corpo no ar, permitindo que seu mestre terminasse aquela última frase dramaticamente legal. A admiração é a maior distância da compreensão real. Com isso, o Drake da montanha acelerou abruptamente e, em um instante, levou Link e o Takata para além do horizonte. Gaara ficou atordoado, olhando para o longe. Vamos voltar e nos preparar, disse o quarto Kazekage calmamente. Afinal, na noite anterior, eles haviam sido informados do que acontecerá em Komogakure e Kerigakure. Através das linhas de comunicação, eles sabiam que se o sexto Hokage fosse realmente louco o suficiente para enfrentar o mundo inteiro, eles teriam que resistir. Eles imaginaram que o Hokage poderia aparecer, então nem Wagakure nem Tsunagakure ofereceram muita resistência, apenas algumas tentativas de sondagem. Mas nada disso surtiu efeito. Eles ainda não sabiam o que havia acontecido em Konoha, ou porque o sexto Hokage estava agindo daquela forma. Aquele jutsu bizarro de sombra. Como lidar com ele? Até então, ninguém sabia. Link não faria isso. Gaara murmurou de repente. O quarto Kazekage olhou de soslaio para ele, sem dizer nada. Ele não é assim, repetiu Gaara resolutamente. Ele sempre foi tão gentil. Ele deve ter algum outro motivo. Quero ir procurá-lo. Com isso, ele formou um único selo, e a areia o elevou ao céu, em direção ao local de partida do dragão da montanha. Mas logo, o pó de ouro fixou no lugar. Estendendo a mão, o quarto Kazekage controlou o pó de ouro sem ferir seu filho, o Jinchuriki, e em voz baixa ordenou. Volte. Não há espaço para objeções. Gaara olhou para os olhos sem emoção de seu pai por um longo tempo antes de baixar o olhar. Confiança ainda muito difícil. Se nem mesmo seu próprio pai podia confiar no filho, será que ele, por sua vez, poderia confiar em Link? Nada mal, nada mal. Link terminou de assistir a gravação e assentiu, satisfeito. Tirando os óculos desconfortáveis que usava, comentou com o Takata. Você realmente tem potencial. Você poderia ser um cinegrafista de verdade. Um cinegrafista? O Takata perguntou curiosamente. No mundo shinobi, filmes certamente existem, e Konoha tem cinemas há séculos, além de alguns programas de TV. Mas tudo é retrógrado em comparação com, digamos, a Terra. Raramente havia tempo para desenvolver entretenimento, devido às guerras constantes. Mais ou menos nesse nível, disse Link enquanto editava o vídeo dentro da rede da web. Se um dia quisermos um cinema da rede, filmando filmes que possamos compartilhar na rede da web, podemos fazer isso. No momento, os filmes disponíveis são principalmente de aventuras infantis ou romance, até mesmo alguns filmes quase adultos. Mas podemos fazer comédias, terror, fantasia, qualquer tipo. A rede da web simplifica muito o processo de filmagem. Já mexi um pouco, configurando uma ferramenta de edição simples. Como filmaríamos uma comédia, por exemplo? O Takata perguntou intrigado. Bem, por exemplo, o Takata ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas. Embora aparentemente calmo, ele estava discretamente animado. Filmar algumas histórias fictícias para todos verem parecia muito interessante. Tendo vagado sozinho no passado, ele nunca havia encontrado nada parecido. Agora, ouvindo isso de Link, seu coração realmente disparou. Tis, eu estou tão elegante como Aizen. Não, quer dizer, uau, estou incrível. Link riu baixinho enquanto editava. Então suspirou com pesar. O único problema é que parecia um pouco baixo demais. Você deveria ter usado ângulos de câmera mais voltados para cima, de baixo, para que a perspectiva me fizesse parecer imponente. Mas nessas situações, deitar no Drake da montanha para conseguir esse ângulo não teria sido muito conveniente. O Takata não conseguiu evitar rir. Acho que é esse o problema. Capítulo 360. Com um clique rápido, a expressão gélida e assassina no rosto de Link desapareceu instantaneamente. Depois de soltar um grito, ele esfregou as bochechas doloridas e abriu a rede da web para ver as fotos que o Takata acabará de tirar. Este não é ruim, pode ser a capa. Alto, legal, bonito. Observando selecionar cuidadosamente suas fotos, o Takata registrou furtivamente seu sorriso bobo. Não, ele estava filmando. Suponho que isso conte como uma filmagem dos bastidores, pensou o Takata. Eu, o sexto Hokage, sozinho derrubarei este mundo. Após terminar de editar o vídeo, Link adicionou o título e o salvou. Quando as mudanças no mundo principal pudessem ser tornadas públicas, ele planejou publicá-lo online e surpreender a todos com todo o estilo. Bastante satisfatório. Ótimo, as coisas no mundo principal estão basicamente resolvidas. Veremos como vai ficar daqui a um mês. Ele ainda sentia uma onda de excitação. Cara, interpretar o papel de Aizen com essas falas e ângulos de câmera foi realmente demais. Estou indo para o quarto mundo para ficar com Sasuke e os outros. Quer vir? Link perguntou. O Takata pensou por um momento e então balançou a cabeça. Não, vou estudar mais sobre cinema. Tudo bem, então vou até lá. Link pegou um pergaminho para o Funatsu e num piscar de olhos, desapareceu em um vórtice. Se eu vou fazer um filme, o Takata refletiu consigo mesmo. Ele realmente achava a filmagem fascinante. Porque com os vídeos online, você pode extrair suas memórias diretamente como imagens. Gravar significava basicamente capturar seu ponto de vista subjetivo e, em seguida, inserir esses dados no rede da web para edição.
A lógica por trás da plataforma vídeo online era exatamente essa. Ocasionalmente, o Takata publicava vídeos relaxantes de fotos panorâmicas ou soprando bolhas de sabão, mas raramente recebiam muitas visualizações. Atualmente, o conteúdo de vídeo mais popular na rede da web no segundo mundo ainda se inclina para um lado mais adulto. Grande parte disso era mais ou menos obscenidade, de difícil regulamentação. A causa raiz era que a rede da web ainda carecia de uma gestão formal. A Aliança Shinobi estava ocupada demais para lidar com isso, e embora Link tivesse proposto algumas regras, nenhuma havia sido implementada. Presumivelmente, Tobirama não se importava. Afinal, para ninjas acostumados a matar e a violência, um pouco de conteúdo obsceno ou de apostas pouco importava. Caso contrário, como lugares como a Rua da Diversão Divertida ou a cidade Tanza coexistiriam perto de Konoha. No passado, o tempo livre de Takata significava ficar sozinho em algum lugar tranquilo, soprando bolhas de sabão e deixando-as flutuar livremente no ar, mesmo que elas explodissem sob os raios do sol e ainda flutuando livremente por toda a vida. Mais tarde, ele descobriu que o que realmente admirava era a liberdade das bolhas. No entanto, quando se tornou verdadeiramente livre, sentiu-se perdido, sem saber o que fazer ou para onde ir. Então Link o agarrou e lhe deu um propósito. Isso foi reconfortante. Depois disso, ele ganhou outro hobby, observar os outros das sombras. Observava suas alegrias e tristezas sem fazer barulho, sem ser notado, viajando por toda a aldeia, observando rostos diferentes, vidas diferentes. Ele encontrava um certo prazer sobrenatural em suas emoções. Mas ontem mesmo Link pediu que ele filmasse com a intenção de criar um filme. O Takata de repente percebeu que ele próprio estava bastante entusiasmado com a ideia, pegando todas as cenas que presenciava e transformando-as em uma história coerente, do seu ponto de vista e compartilhando-a com os outros. Ele não precisaria mostrar o próprio rosto, apenas filmar os outros. Quero criar um filme sobre Link. O Takata pensou animadamente. Ele não sentia uma onda de excitação tão grande há muito tempo. Pelo que Link me ensinou, a categoria da história dele é provavelmente uma comédia, certo? Quarto mundo. Tocar. Assim que Link pousou, prendeu a respiração instintivamente, apenas para perceber que o banheiro público, antes fedorento, havia sido demolido e substituído por caixas de limão falsa. Soltando o ar com cautela, sentiu um cheiro familiar. Ele ergueu uma sobrancelha. No passado, Sasuke havia plantado falso limão no quintal de casa, dizendo-lhe que o simbolismo da flor significava: onde há amor, a vida florescerá. Quem diabo substituiu o vaso sanitário por essas plantas? Ele deu um sorriso cúmplice e então usou a rede da web para contatar seu próprio Sasuke, enviando uma mensagem. Estamos ocupados lutando contra o Edo Tensei Madara. Sasuke, do mundo principal, enviou uma breve mensagem de voz e um breve trecho de memória. Nessa memória, Sasuke estava em pé sobre seu Susanoo, que travava uma luta feroz com outro Susanoo enorme. Então, no final, Zetsu Negro deve ter ressuscitado Madara através do Edo Tensei. Link não ficou muito surpreso. Eles não capturaram Yakushi Kabuto, Tobi escapou, o Rinnegan foi roubado, a reencarnação reserva de Indra, Sasuke, desapareceu. Se Zetsu Negro não estava causando problemas, realmente não seria Zetsu Negro. Então vamos logo ajudar Sasuke. Ele se afastou um pouco antes de invocar o dragão da terra. Afinal, canalizá-lo manipularia o terreno subterrâneo à força, e ele não queria danificar as flores que Sasuke havia plantado. Mesmo sem o Takata como fonte de energia, seu treinamento de longa data havia expandido sua capacidade de chakra para rivalizar com Kizami, a besta com cauda sem cauda. Ultimamente, ele raramente precisava tomar pílulas de ração, e usar ninjutsu livremente não era um problema. Ele estava basicamente livre do rótulo de clã de baixo chakra agora. Ainda assim, não ter o Takata por perto era um tanto inconveniente. Ele não tinha um diretor de fotografia. Ele deu um suspiro rápido, pediu a um clone da sombra que o ajudasse a arrumar sua roupa, colocou os óculos e se preparou para um pouco de show. Aquela direção? Rapidamente, ele sentiu a localização de Sasuke e voou em seu dragão da terra. Com base nas leituras, eles estavam perto de um lugar chamado Cemitério da Montanha. Seria este um cenário de Quarta Guerra? Ele não tinha certeza. Mas pelo enorme turbilhão de chakras com incontáveis Zetsu brancos e um exército ninja aliado, parecia que toda a região estava presa em uma guerra furiosa. E pela internet parecia que Sasuke, o Hokage final, e Sasuke do Quarto Mundo estavam lutando lado a lado, então presumivelmente não era uma crise tão grande. Não precisava se preocupar com o número de mortos no campo de batalha principal, que não tinha nenhuma relação com ele. Ajudar seu próprio Sasuke era prioridade máxima, então ele fez o dragão da terra acelerar em direção ao cemitério da montanha. Ao longe, ele conseguia distinguir dois gigantes imponentes em combate. Edo Madara claramente levava vantagem. Mesmo sem um Rinnegan de verdade, o poder oculto de Madara os ofuscava. Com apenas um olhar, Link brandiu um enorme bisturi de chakra, permitindo que alguns clones das sombras dos 8 portões o lançassem para frente, e transmitiu pela rede da web. Pega, amigo. Com a conexão que eles construíram, Sasuke imediatamente controlou Susanoo para agarrar a lâmina que se aproximava. Corte. Com um único golpe, estando recuado um momento antes, aquele colossal Susanoo cortou o oponente em duas metades. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.